Números capítulo 27, a partir do versículo 1. Números capítulo 27, a partir do versículo 1. Onde a palavra de Deus nos fala assim: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa deles perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, nos leva, meu Pai, nessa noite a tua revelação. Como nós precisamos do teu auxílio, como nós precisamos da tua ajuda. E eu te peço, meu Pai, que tu venhas falar profundamente aos nossos corações. Carecemos do teu auxílio, carecemos, meu Pai, da tua ajuda. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nessa noite alcance propósito em nossos corações, e que nós venhamos, meu Pai, ser levados a mudanças em nossa vida, e que assim, meu Pai, o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Muda o fundo para mim, por favor. Uma palavra talvez meio complicada, meio difícil de trazer sobre ela uma aplicação, mas que nós podemos começar falando que o livro de Números, o livro ao qual nós lemos nessa noite, nos fala do censo de Israel, do censo, ou seja, da contagem do povo, ou seja, daquilo que seria participado ao povo em relação a números, ou seja, tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, em relação aos lotes que seriam distribuídos na terra prometida. Se uma tribo tivesse 10 mil pessoas, seriam entregues respectivamente em cima dessas pessoas 10 mil lotes, ou seja, eles seriam empossados na terra mediante aquela contagem que seria feita. Só que para nós meditarmos em cima do texto que nós lemos nessa noite, nós temos que voltar no tempo 40 anos atrás, aonde nós vemos o povo de Israel sendo liberto, sendo totalmente tirado das garras do Egito, aonde o Mar Vermelho se abriu e aonde agora o povo atravessou e conquistou um tempo de liberdade, peregrinando no deserto. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram. Durante esse tempo, o povo se corrompeu,
o povo se prostituiu em termos de outros deuses a quais eles queriam servir, porque muitas vezes o povo foi tirado do Egito, mas o Egito não foi tirado do coração do povo. E aqui mora um perigo de nós sermos muitas vezes tirados do mundo, trazidos para o aprisco do Senhor, mas muitas vezes o mundo não sair de dentro de nós. E o que o povo faz é que em poucos dias após eles experimentarem um grande milagre da parte de Deus, um grande livramento, o mar vermelho se abrindo, eles constroem para ele o quê? Um Deus, chamado como o bezerro de ouro. Eles pegam as peças de ouro, derretem, fundem e fazem um Deus que possuía cara, que possuía corpo, que possuía tudo, na forma de um boi. Ou seja, como o Egito acreditava, o Egito tinha a capacidade de falar que os deuses se pareciam com animais, tinham um corpo de homem, mas cara de animal, e botavam ali aquela miscigenação, aquela imundície na mente do povo. Só que o povo não foi levado para o deserto para viver aquilo que eles viviam lá. E assim eu te falo nessa noite: Deus te tirou do mundo para você viver um novo tempo de liberdade, e nessa peregrinação desses dias Deus vai te levar até uma terra prometida. O que acontece nesse ínterim é que Deus começa a analisar a conduta do povo. Quando Deus começa a dar maná para eles, eles falam que estão sentindo falta das cebolas do Egito. E quando eles sentem sede, Moisés pega a vara, fere a rocha, e a água brota da rocha. A roupa não apodrece, cresce no corpo. O frio à noite era acautelado com uma coluna de fogo. O sol durante o dia escaldante no deserto era amenizado com uma nuvem que acompanhava o povo. Não faltava nada. Eles não tinham do que sentir falta em relação ao que o Egito oferecia para eles. O mundo oferece muitas coisas para nós, mas quando você está no mundo, você é escravo do mundo. Mas quando eles estão no deserto, eles não estão passando pelo problema, eles estão experimentando o que é ser livre e o que é depender de Deus. Eles estão totalmente agora debaixo da providência de Deus, debaixo da bênção do Senhor. Eles experimentam algo novo, algo tremendo. Ali não tem chicote batendo, ali não tem açoite, ali não tem trabalho escravo, e tudo que eles precisam é apenas usufruir daquilo que Deus tem dado para eles. Tudo que eles precisam fazer é acreditar nesse Deus que tirou eles da escravidão. Aquilo que Deus fez foi bom, porque Deus, Ele não trabalha com início e fim, Deus trabalha com fim, e por isso Ele começa. Por isso que Deus, sempre depois que fazia algo, Ele falava assim: olha, e viu Deus depois que Ele tinha feito que era bom, porque Deus trabalha com um final maravilhoso, e por isso Ele começa uma obra na tua vida. Deus sabia aonde esse povo ia chegar, Deus sabia a direção que eles iriam tomar, Deus iria saber, sabia, conhecia em tudo o que eles iriam alcançar aquela terra prometida, porque Deus sabia o final. Só que nós trabalhamos hoje com a ansiedade. A ansiedade é a ausência de futuro. Eu quero para hoje o que está preparado para o amanhã.
Deus trabalha no tempo dele e não no nosso tempo. Porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o momento certo no nosso propósito de vida. Aqui eu começo a mensagem dessa noite. Aonde o povo agora já está vivendo os seus dias derradeiros no deserto, aonde uma geração já foi morta e só uma geração de aproximadamente 20 anos, com exceção de 2 homens chamados Josué e Caleb, que iriam herdar a terra prometida. O que acontece é que alguns dias antes, Moisés, direcionado por Deus, ele diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estratégia. A estratégia é o seguinte: eu vou mandar um homem de cada tribo, ou seja, se são 12 tribos, 12 homens, ok? Para irem espiar a terra. Eles vão lá e vão ver com seus olhos como é o território, como é a terra, e o que pode ser feito, o que pode ser aproveitado, mas eu quero que eles vejam se a terra realmente é aquela terra que manda leite e mel. Maravilha. Eles vão, e na hora de voltarem, só 10 voltam. E 10 voltam com uma notícia horrível. E falam assim: olha, Moisés, não tem como a gente conseguir essa terra. Por quê? Por causa que essa terra tem gigantes. Sim, Moisés pergunta, mas é a terra? Não, a terra tem gigantes. Não, mas a terra manda leite? Não, não sei, eu sei que a terra tem gigantes. E eles ficam apavorados com aquela notícia que eles recebem. E Corá e os seus amigos querem apedrejar Moisés, porque pensam que Moisés está levando eles para o lugar errado. E quantos corais existem nos nossos dias, no dia de hoje? Pessoas que não respeitam a voz do pastor, que não respeitam a voz do profeta, e é por isso que a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. E Moisés é o profeta do povo, é o cara que conduz o povo a uma nova dimensão. Só que aí estão faltando 2, 10 voltaram, 2 não vieram. Quem é? Josué e Caleb. Daqui a pouco, alguns dias depois, estão chegando, trazendo consigo um cacho de uva, que 2 homens têm que carregar, dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, a terra é boa, a terra é aquilo que Deus prometeu para a gente. E olha só aqui, ó, um cacho de uva, tem que ter 2 homens para carregar, porque contra fatos não há argumento. E aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Maravilha, ótimo. Fecharam ali e falaram assim: não, olha, Deus vai dar essa terra para a gente. Tem gigante, moleza. Davi matou Golias e a gente vai matar os gigantes que existem nessa terra, porque Deus está conosco, porque Deus vai à nossa frente, porque Deus falou que iria nos dar a terra, mas não falou o que já havia na terra. Porque se Deus falasse para a gente tudo o que iria acontecer em nossa vida, eu duvido que muitos estariam aqui no dia de hoje. Duvido. Quando Deus tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus, Ele fala: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está fazendo é algo progressivo, é algo que vai acontecendo. E assim como Jesus mandava às vezes os discípulos irem na frente, e havia uma tempestade no mar,
Mas Deus sempre tinha algo para fazer, para mostrar que em tudo nós precisamos ser dependentes de Deus. E aqui acontece um problema. Porque a mulher naquela época era marginalizada. Ou seja, a mulher não fazia parte da contagem. A mulher não fazia parte do projeto. Diz que se um homem tivesse um filho varão, ele era respeitado. Ele era tido como o cara. E em 8 dias de purificação, eles podiam até, na época de Jesus, para você entender, estou passando um pouquinho à frente, Jesus foi apresentado com quantos dias? 8 dias de nascido. Por quê? Porque o período de purificação da mulher após ter um filho era de 8 dias, mas se tivesse uma filha menina, 40 dias. Era o carinho dela. 40 dias a mulher se purificando porque teve uma filha mulher. Ou seja, a mulher era marginalizada. A lei mosaica dizia isso. E diz assim, olha, se o pai morrer, o bem passa para os filhos. Filhos, homens. Mulher não. E se não tiver filho homem, passa para o irmão. Mas não passa para a mulher. Ou seja, a mulher era uma pessoa totalmente esquecida e colocada de lado em relação àquilo que seria o povo como um todo. Quem conta é homem. Quem vale alguma coisa na lei mosaica, na lei deles, é o homem, é o varão. As varoas não tinham vez naquela época. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram. Não? Amém. Amém. E o que acontece é o seguinte: as filhas de Zelofeade, diga comigo, Zelofeade, elas tiveram um problema no coração delas. Falaram assim, olha, nosso pai morreu e nós não estamos fazendo parte do censo de Israel. Ou seja, um dia vamos ter que dormir na casa de um parente, outro dia na casa de outro parente, porque nós não temos mais quem nos represente. Nosso pai morreu. Nosso pai não tem mais como nos garantir o sustento. Agora, como é que nós vamos fazer? E para que elas pudessem receber uma audiência com Moisés, elas tinham um processo que elas tinham que passar. Primeiro, elas tinham que ir aos príncipes, aos conselheiros daquela época, para poder marcar uma audiência com Moisés. Passando por eles, depois tinha que ir agora ao sumo sacerdote, que não era mais Arão, porque Arão tinha morrido, e agora era Eleazar. E depois de passar por Eleazar, é que ela poderia ir até Moisés. Moisés é aquele camarada que é totalmente protegido em relação às pessoas que chegavam perto dele. Só que o que acontece é que elas burlam a lei. Elas dão um chapéu nos príncipes, os conselheiros, esperam Eleazar dormir, saem por trás da cortina e se apresentam direto a Moisés. Então, Moisés falou: o que está acontecendo? É montinha, rebelião, que negócio é esse? E elas chegam diante de Moisés e diante de Eleazar, que viu que estava acontecendo um problema, e ele aparece junto, sem saber o que está acontecendo. Como é que elas passaram por ele e nem percebeu? E no versículo 2 diz que até os príncipes também apareceram na tenda da congregação. E elas levam o seu pedido diante de Moisés no versículo 3.
E elas dizem: olha, 5 filhas, 5 moças, falando para Moisés: Moisés, aconteceu um problema. Nosso pai morreu no deserto, está morto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, ou seja, não teve sobre ele peso, problema que viesse matar ele. Ele não morreu por um castigo de Deus, ele morreu pelos seus pecados cotidianos, ou seja, não teve nada relacionado a homens que se rebeliam contra profetas de Deus, porque aquilo que as filhas estão dizendo é o seguinte: a conduta dele era boa, ele era um bom homem, ele era respeitado, ele tinha diante de você, Moisés, um líder, e confiava na tua palavra. Corá não influenciava a mente dele, Corá não tinha como ele um ouvinte, porque não peca sem apenas aquele que fala, mas aquele que escuta também está pecando com aquele que está falando. Pode perceber? Percebe isso. Quando querem falar mal com o pastor, procuram justamente aquela pessoa que vai ouvir falando mal do pastor. Jamais procuram aquele que protege. Jamais. Procuram justamente aquele que vai dar ouvido, para piorar a situação e meter o pau no pastor. E é justamente isso que Moisés está enfrentando. Os homens de Corá estão todos inflamados contra ele. Josué e Caleb mostram para ele o fato. E agora 5 moças se levantam, se apresentam e falam assim: nós viemos reivindicar diante de você, Moisés, aquilo que era de nosso pai. Camarada, para poder fazer isso, era como se Moisés tivesse a autoridade, falar assim: gente, vamos pegar pedra, vamos matar elas, vamos apedrejar essas mulheres, porque elas não têm direito diante de chegar de mim e falar o que elas quiserem falar. Elas não podiam fazer isso, elas quebram o protocolo e chegam diante de Moisés, porque Eleazar não pode fazer nada. E significa que uma palavra para você, eu já te digo uma coisa: o véu do templo foi rasgado e você tem acesso à presença de Deus. Então nessa noite, vá à presença do Senhor, peça para que Ele venha mudar a sua vida, mudar a sua sorte e fazer com que coisas tremendas venham acontecer. E ela diz: olha, Moisés, nosso pai morreu nos seus pecados, não teve nenhum problema, não afetou o povo, não maldisse do Senhor, não afetou o Deus de Israel, mas ele morreu, e nós não temos quem nos represente. Somos 5, somos eu, Mir, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Somos nós, apenas nós. E elas pedem para Moisés: Moisés, faz o seguinte, antes de você dar uma resposta, vai lá e fala com Deus, apresenta a nossa vida diante dele, para que ele venha falar com você o que tem que ser feito conosco. Porque muitas vezes o homem, ele tem preconceitos, ideias que não são as ideias de Deus. O homem, ele faz uma visão daquilo que ele consegue ver, mas quem vê a tua vida nos altos céus é o Senhor dos exércitos,
E eu creio que os olhos dele estão inclinados em Petrópolis nessa noite, olhando para o mar da glória, contemplando a tua vida e dizendo: fica tranquilo, eu marquei uma audiência para ouvir o teu clamor, para ouvir aquilo que tu precisa, para decidir na tua vida as tuas reivindicações. O que acontece é que Deus fala assim: Moisés, elas têm razão, elas têm direito de receber aquilo que seria do pai delas. As 5 filhas têm que estar no censo, ou seja, 5 pessoas, ou seja, 5 lotes, porque elas não podem ficar no remédio, elas não podem ficar na rua, elas não podem ficar na casa de parente, porque elas têm direito. Elas têm direito. Eu imagino Moisés falando aqui, mas Deus, isso contraria a lei. Falou assim: Moisés, a lei do homem é por tua conta. Quem está falando sou eu, e quem decide as estações e o tempo e a lei sou eu. A lei é minha e sou eu que dou o aval e assino embaixo e faço elas terem direito diante daquilo que é terra prometida. Elas não estão aí por acaso, elas não caíram de paraquedas, elas não estão aí porque eu não tinha o que fazer, mas elas também foram sonhadas por Deus. Moisés recebe a resposta de Deus e transmite que elas têm direito de receber a herança que era de José. Eu imagino a sorte delas mudando, os sorrisos chegando aos lábios dela, e elas podendo dizer: olha, Deus fez justiça conosco, Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou e nos deu aquilo que nós queríamos. Quando Deus ele faz a sua obra, ele determina a mim e a você algumas coisas. A obra da salvação não foi o plano imediato de Deus. O plano de Deus foi: dominai, crescei, multiplicai-vos, sujeitai a terra diante de vocês. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos de Deus? Porque Jesus, escute isso, Ele é Senhor de senhores. Diga assim: Jesus é Senhor de senhores. Preste atenção, senão você vai pegar. Quando o jovem rico chega a Jesus, como é que ele chama Jesus? Bom mestre. E Jesus fala: bom, eu não. Bom é só um que está no céu. Você fala assim: pastor, mas quer dizer que Jesus não é bom? Jesus ele passa a ser bom no final, porque aí a obra foi completa. Jesus vem, batiza, prega, morre e ressuscita. Aí Jesus passa a ser Senhor. Aí Jesus passa a ser o Mestre. Aí Jesus passa a ser o Messias. E agora Ele realmente é bom. E Ele diz: eu e o Pai somos um. Se Ele é bom, sou bom também. O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: quando é estabelecido um plano de Deus na minha vida, eu tenho que ser alguém que
que seja senhor daquilo que Deus está me dando. Dinheiro. O dinheiro não pode me dominar. Eu domino o dinheiro. Ou seja, o carro não pode me dominar. Quem domina o carro sou eu. Aquilo que Deus me dá, Deus me deu a condição dada no início da Bíblia, dizendo: você vai dominar, mas você não vai ser dominado. O que você tem que fazer é pegar aquilo que Deus te deu e falar assim: isso não me domina. Isso, independente do que aconteça, quem decide o que eu faço com ele sou eu. Porque se foi Deus que me deu, eu tenho direito de domínio sobre aquilo que Deus me deu. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Não. Amém? Posso continuar? Vou? Muito bem. Nesses 10 minutos que me faltam, eu quero te falar uma coisa que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. Já até desliguei aqui o tablet. Deus nessa noite está querendo te abençoar. Deus nessa noite está querendo levar a tua vida a uma condição maior. Diga: condição maior. Condição maior. Ou seja, Deus quer exaltar a tua vida e te dar aquilo que é por direito. Ou seja, nessa noite Deus está ouvindo a tua petição e querendo responder a tua causa. Foi a Glorinha que falou comigo. Ela falou assim: pastor, eu comecei a campanha do ano passado, que nós vamos voltar às campanhas agora, depois do culto das mulheres em março. Ela falou assim: pastor, eu entrei sem um pedido. Lembra disso, Glorinha? Eu entrei sem saber o que eu pedia a Deus. Eu não sabia o que eu podia pedir para que Deus viesse me responder. Enquanto Deus está esperando de mim e de você aquilo que você quer pedir para você receber. Ou seja, é a mesma coisa que Deus esteja mostrando para mim e para você. Você, filho, foi comprado pelo sangue de Jesus, foi lavado no sangue do Cordeiro, e na minha identidade celestial está escrito filiação, o Deus das causas impossíveis, o Deus que se importa comigo, o Deus que ouve a minha oração, o Deus que ouve a minha petição, o Deus que muda a minha sorte. A minha filiação está em Deus. Ou seja, o que Deus quer fazer na minha vida é me dar aquilo que eu preciso. Jéssica, Deus sabe o que você precisa? Sabe? Você tem certeza? Vinícius, Deus sabe o que você precisa? Jorge, Deus sabe o que você precisa? 6, Deus sabe o que vocês precisam? E por que Ele não dá para vocês? Se Ele é Deus e Ele sabe o que você precisa, por que Deus ainda não te deu aquilo que você precisa? Se você é filho, se você estabeleceu uma aliança com Deus, se você tem comunhão com Ele, porque você não reivindicou. O que as filhas de Júlia, esse cara é difícil, e se eu errar eu falo meio estranho aqui, deixa eu pegar aqui. O que as filhas de Zelofeade fizeram foi reivindicar aquilo que elas tinham direito, porque elas sabiam o que elas precisavam. Pegou? Você sabe o que você precisa? Deus sabe. Agora Deus quer saber se você também tem condição
aquilo que Ele quer te dar. Quando Moisés chega diante de Deus com a oração, Deus não espera nem completar a frase. Fala assim: Moisés, calma aí, dá para as meninas o que elas reivindicaram. É delas. Elas querem isso, então dá para elas. Elas querem terra, elas querem se povoar aquele lugar, é delas. Não vieram reivindicar. Eu sou aquele que dou. Eu sou aquele que fala assim: olha, elas vão dominar a terra também. Elas vão fazer parte do censo. Bota elas na lista, porque eu assino embaixo. E Deus assina embaixo nessa noite daquilo que você está pedindo a Ele, daquilo que você está colocando a causa na presença dEle. E nessa noite eu te chamo para reivindicar aquilo que Deus quer te dar. Não é o pastor Marcos que vai te dar, é Deus. É Deus. Porque o homem falha, mas Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu de você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você almeja. Só que na hora que você receber, saiba que aquilo que Deus vai te dar é para você dominar. Trabalho não pode dominar crente. Trabalho não pode dominar crente. Dinheiro não pode dominar crente. Se alguma coisa te impede de estar na presença de Deus, pode ter certeza, não foi Deus que abriu essa porta. Não foi Deus que abriu a porta, se aquilo que você receber te impede de estar na casa de Deus. Não foi Deus. O que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte: tudo que Deus te dá não acarreta dores. Tudo que Deus te dá é bom. Tudo que Deus te dá é perfeito. Tudo que Deus te dá paz. Tudo que Deus te dá tranquilidade. Tudo que Deus te dá faz a sua vida ser uma vida diferente e uma vida plena. Sabe agora o que elas têm? Agora elas têm direito diante da terra prometida. Quando agora Moisés morre e passa o cajado para a mão de Josué, Josué fala assim: vamos para a terra prometida, só tem aqui um problema. As tribos estão ali todas reunidas. Rúben, Zebulon, está tudo bem, mas como aí tem uma observação aqui na repartição da terra, no nome de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, elas têm um pedacinho de terra separado especialmente para elas. Nenhuma mulher foi lembrada, mas elas que reivindicaram diante de Deus receberam o nome delas escrita na terra prometida, no lote que elas tinham direito de povoar naquele lugar. Ou seja, elas tiveram alguém que elas podiam falar: o nosso pai foi alguém que nos ensinou a não se rebelar contra pastor, a não influenciar a cabeça de outros com piolho de pecado, mas o nosso pai morreu pelos seus próprios pecados, e ele nos ensinou que nós poderíamos reivindicar diante de Deus aquilo que nós teríamos direito. E o que você tem direito nessa noite é você que decide. É você que decide o que você tem direito essa noite. A reivindicação é sua. E enquanto nós vamos ouvir o louvor que vai ser cantado, você vai se colocar de pé e vai colocar diante de Deus a sua reivindicação nessa noite daquilo que Deus está pronto para te dar. Vamos ficar em pé.
Fique ligado em Deus. Comece a falar com Ele, comece a buscar aquilo que você precisa diante dEle. Deus está aqui neste lugar. O Deus que aceita a tua reivindicação está aqui neste lugar. Prosperidade de Deus vai chegar. A prosperidade de Deus vai chegar. Deus vai levantar aqui nessa noite pessoas que serão prósperas. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença. Mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os mandamentos, Pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois suas bênçãos virão e me alcançarão. Declare nessa noite: bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão.
profética. Eu libero sobre a tua vida um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de virada. Eu estou dizendo diante do meu Deus que pessoas terão a sua vida transformada aqui nessa noite. Eu estou dizendo em nome do Senhor Jesus que essa noite Deus vai desatar nós, Deus vai quebrar os gemas e Deus vai fazer milagres acontecerem na tua vida. A reivindicação de Deus está sendo determinada sobre a tua vida nessa noite. Tua vida será uma bênção, tua vida será um sucesso. Deus irá soprar o teu nome e Deus vai alcançar um tempo novo para você. Eu já coloquei diante de Deus aquilo que eu preciso e eu tenho certeza que aquilo que você precisa, Deus vai realizar nesse tempo. Que você possa levantar a sua mão nessa noite e repita comigo, diga: Deus, eu recebi a tua palavra como verdade no meu coração e eu determino um tempo novo sobre a minha vida. Aplauda o Senhor. Vamos finalizar nosso culto. Tem alguma vez, pastor?